aqui é a solução da homogênea. Então a homogênea acaba indo para o zero. Né? Agora se eu coloco aqui e estou batendo, então tem a homogênea mais a particular. Então a homogênea vai logo para zero, né, rapidamente, e a particular que sobra. Então geralmente a gente considera só a particular, porque a solução da homogênea dissipa rapidamente. Então essa daqui. Então aí eu estou interessado em saber como é que eu faço para esse bichinho aqui, ele se balançar com amplitude máxima. Ou seja, eu quero que a intensidade da amplitude da corrente seja o máximo possível. Então a amplitude é esse termo daqui. Então eu tenho que tentar maximizar isto. Então esse é o problema que a gente chama de ressonância, que é muito importante em física e engenharia também, né? Ressonância pode derrubar muito prédio, muita ponte por aí. Então, página 14. Então, estão vendo aqui, circuito LRC. Com fonte alternante. Então a solução ficou sendo I igual a ε0 sobre Z, cosseno de ômega t menos φ. Ficou simplesinha escrita assim, né? Sendo que você faz aqui um triângulo retângulo, aqui é o ângulo φ, aqui é o R, aqui é ômega L menos 1 sobre ômega C, e aqui é o Z, certo? Então esse Z daqui a gente dá um nome especial. Veja bem que o ε0 sobre Z dá a corrente. Então o Z tem a mesma dimensão de resistência, certo? Porque, veja bem, se o Z ao quadrado dá R ao quadrado mais isso aqui, então se você soma, você só pode somar coisas que têm a mesma dimensão. Você não pode somar dimensões diferentes. Você não pode somar 1 quilômetro mais 2 centímetros. Não faz sentido, né? Você não pode somar uma cadeira e 3 alegria. Então não faz sentido. Você só pode somar coisas iguais. Você não pode somar 1 segundo mais 500 litros. Não faz sentido. Então, como isso está somando aqui, é porque eles têm a mesma dimensão. Então, aqui é ohm, isso daqui também é ohm. E o Z também é ohm. Então, aqui nesse triângulo, tudo aqui é ohm, né? Então, o Z, ele é chamado de impedância. É o nome oficial, a letra oficial é Z também. Z denota a impedância do circuito. Então a impedância parece com a resistência, tá vendo? Porque quanto maior a impedância, menor vai ser a corrente. Você tem aqui que o ε0 costuma ser RI. Aqui não, é Z vezes I. E o Z agora não depende só da resistência, depende da resistência e também desse termo. Isso daqui, o ômega L menos 1 sobre ômega C, é chamado de reatância. Porque é uma parte que não dissipa energia, mas que também funciona, pode diminuir a corrente. Sendo que o reatância é a letra grega aqui, parecendo um X assim, mas o lado de cá é meio curvinho. O ômega L é chamado de reatância indutiva. E 1 sobre ômega C, aqui é o Q, L, reatância indutiva. Aqui é reatância capacitiva. Q, C. Então eu não vou cobrar essa reatância, esses três daqui não. Vocês não precisam saber. Agora impedância vocês têm que saber, certo? Impedância é importante. Então é impedância, então a amplitude da corrente vai ser ε0 sobre Z. Se você quer que sua corrente seja o máximo possível, então você tem que diminuir o Z. Como é que você faz para diminuir o Z? O Z é a raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega L
menos 1 sobre ômega C ao quadrado. É a resistência mais a impedância. A resistência ao quadrado mais a impedância ao quadrado. Que é o Z. Para você diminuir isso, então a coisa que você pode fazer é diminuir a resistência. Mas, em geral, diminuir a resistência é limitado. Você não tem muito controle sobre isso, você acaba ficando com a resistência no circuito. Mas esse termo aqui você pode diminuir. O menor valor que ele pode ter é zero, certo? Então, I0 máximo implica Z mínimo. E o Z mínimo implica a indutância, a reatância igual a zero. Ou seja, ômega L menos 1 sobre ômega C igual a zero. Que aí esse termo aqui fica zero e seu problema agora vai ser só a resistência. Então, desde quando isso acontece, você tem a corrente máxima. Então, a gente diz que está em ressonância. Nesse caso aí, o circuito está em ressonância. É importantíssimo. Então, quando o circuito está em ressonância, a amplitude da corrente é máxima, o Z mínimo fica igual a R, a resistência, a impedância fica igual a resistência, e aí você tem que o ômega L é igual a 1 sobre ômega C, que implica que ômega ao quadrado é igual a 1 sobre LC, então ômega é igual a 1 sobre raiz de LC, entendeu? Então você vai dizer assim, pomba, que é igual a ômega zero. Ah, mas a gente já tinha achado antes, nada disso. A gente achou no caso do circuito LC, né? Se você tem um pêndulo sem dissipar energia, então tem a frequência natural do pêndulo, que é raiz de G sobre L. Não tem nada a ver com a frequência que eu estou batendo aqui. O que isso está dizendo é o seguinte, aqui é a frequência chamada frequência natural do circuito. Então vamos botar aqui, ó. Então, veja bem, se a gente está na ressonância. Na ressonância, é importante que vocês saibam isso. Não precisa botar letra maiúscula não, viu? Foi o respeito. Na ressonância, a amplitude da corrente é máxima. É máxima. A frequência da fonte, a frequência externa, ômega, é igual a ômega zero, que é a frequência natural. O Z é igual ao R e o φ fica sendo zero, né? Porque aqui, ó, ômega L menos 1 sobre ômega C, aqui, ômega L menos 1 sobre ômega C é zero. Então isso aqui é zero, se esse lado é zero, o φ é zero. E φ é zero. Φ é zero quer dizer o seguinte, que o I oscila em fase com a fonte. Em fase quer dizer igual, né? A fonte está oscilando assim, aqui é a fonte e aqui é a corrente. Aqui em fase estou assim. Fora de fase é assim, né? Então é isso. Então quer dizer, se eu quero que o meu circuito fique em ressonância, eu boto a força, a frequência externa para ficar igual à frequência natural. Então eu tenho a frequência natural do pêndulo aqui, que é raiz de G sobre L, certo? Aqui a frequência natural dele é essa. Então, se eu bater nele com essa frequência que ele está aqui, naturalmente, aí a amplitude vai ser massa, tá vendo aqui, ó? Então, você vê que está em fase, né? A velocidade dele está em fase com a força aqui, ó. Se eu pensar assim, ah, não, quanto maior, melhor. Então, vou bater com bastante frequência para ele ficar com amplitude bem alta. Então, aqui, ó. Eu fico batendo aqui e ele fica todo atrapalhado aqui, ó. Ele vai, tá vendo? Não é porque a frequência é grande que ele vai ter a amplitude grande. Agora, se eu bater com a frequência própria, né?
Então aqui a frequência, no caso do pêndulo, é raiz de G sobre L. Se o L for grande, então a frequência de ressonância é menor. Eu tenho que bater, né, com a frequência menor, né? Bom, já está até explodindo. Se o L for pequeno, a frequência é maior. Então aqui, para aquele ter amplitude máxima, eu bato com uma frequência maior. Certo? Então esse que é o fenômeno de ressonância. Então isso é importantíssimo, quero que vocês saibam bem ressonância, porque isso explica, por exemplo, como é que você sintoniza o rádio. Então vou botar aqui sintonia do rádio. Veja bem, essa explicação que eu vou fazer é uma explicação bem tosca, porque os rádios agora já não são do jeito como eu vou falar aqui, mas é só para ter uma ideia. É o seguinte, você tem aqui a curva da intensidade da corrente e aqui tem as várias frequências. Aqui é a frequência própria, aqui é 1 sobre raiz de LC. E aqui são os ômegas. Os ômegas que são vários. Quando o ômega for 1 sobre a raiz de LC, então vai dar um pico. Porque quando o ômega for 1 sobre a raiz de LC, isso aqui dá zero, né? Então o Z vai ser o menor possível, então vai dar um pico aqui. Então se você colocar aqui o I0 dividido pelo I máximo, não, I máximo sobre o I0. Ou I sobre o máximo. Esqueci. A amplitude da corrente sobre o máximo. É o contrário. É a amplitude da corrente pelo máximo que ela pode ter. Então, na ressonância, ele vai ter o valor, vai ser o máximo. Então, aqui vai ser 1. Então, vai ser assim, se você tem uma resistência bem baixinha, então o pico vai ficar bem afinado, porque quando isso daqui for zero, o Z vai ficar muito pequenininho, se o R for para perto de zero, então isso daqui, sendo zero, o R pequenininho, então o pico fica bem alto, então ele vai ficar assim, ó. Aqui é para um R1. Se a resistência for um pouquinho maior, então o pico já não vai fazer muita diferença se aqui for zero ou não. Por exemplo, se aqui é 1 milhão, aqui é zero, se aqui é 1, não faz muita diferença. Então, o pico vai ficando mais gordo. Aqui é para o R2 maior do que o R1. Se a resistência for bem grandona, R3 maior do que o R2, então vai ficando assim, o pico vai ficando bem grossão. Então, nesse caso aqui, se a resistência for muito grande, você botando na ressonância ou não vai fazer muita diferença, né? Então, como é que fica no caso do rádio? O rádio você tem um capacitor, você pode variar o capacitor. Então, antigamente os rádios era assim, você tinha um capacitor, aqui as placas do capacitor, e aqui você tinha os dielétricos, na verdade, né? Tem um dielétrico com Tá ruim esse desenho aqui, tá ruim. É aqui. Tem a placa. Aqui você tem o dial, que você gira. Aí tem um dielétricozinho aqui. Aqui é a opção, né? O elétricozinho, dielétrico. E aqui está outra placa do capacitor. Então, quando você gira aqui, o tanto de dielétrico que está dentro das placas varia, né? Você pode botar, por exemplo, assim, as placas estão aqui, o dielétrico fica tudo do lado de fora, tudo aqui dentro. Né? Aqui está todo coberto de dielétrico.
Ou então você pode estar com um capacitor assim aqui e girar de forma que o dielétrico fique todo fora, certo? Então, conforme a quantidade de elétrico que entra aqui, a capacitância varia, que o C é igual ao epsilon A sobre D. Então, o dielétrico altera esse valor do epsilon aqui que tá dentro. Então, você vai girando esse negócio, esse dialzinho aqui, controlando o tanto de dielétrico que vai ter entre as placas do capacitor. Aí você varia o C, certo? Então, você decide onde é que você quer que tenha a sua ressonância. Então, você quer pegar uma estação que está a 100 MHz, 100 kHz, não lembro mais. Então, você varia de forma que esse valor aqui fique 100 kHz. Aí quer dizer que nesse valor aqui vai dar um pico da corrente. Então, as estações de rádio estão mandando o fluxo, o campo elétrico, né, para o seu rádio com várias frequências. Então, o seu rádio, vamos supor que ele está aqui, o pico dele é aqui. Então, se vier com a frequência aqui, essa frequência aqui, então a corrente vai ficar baixinha. Mas o que vem exatamente nessa frequência aqui, a corrente vai ficar alta, e aí você vai ouvir aquela estação que você quer, entendeu? Aí, se a resistência do seu circuito for grande, então você vai ficar ouvindo as estações do lado também, que vai ficar, a corrente vai ficar alta, o valor da corrente vai ficar alto mesmo para os outros valores. Então aqui é a ideia, né? Você pode fazer desse tipo aqui. Aqui é só as duas placas do capacitor, né? Então o esquema é mais ou menos esse. Quer dizer, ultimamente o pessoal usa tudo circuito integrado. Então é usando mecânica quântica, semicondutores. Então não é esse esquema assim, dessa forma. As coisas são mais refinadas, né? Mas a ideia é essa. Então daí que você, por exemplo, você consegue sintonizar o seu celular. Porque, por exemplo, você está aqui, nesta sala aqui agora, está passando os pulsos de celular de todo mundo que está ligando em Salvador. Por que eu posso dizer isso? Porque se a pessoa que tiver com o celular tiver aqui da sala, vai pegar o sinal, porque o sinal pega. Então quer dizer que esses campos elétricos, todo mundo que está telefonando está passando aqui. Então está cheio de ondas elétricas passando aqui por esse espaço, certo? Então como é que eu vou fazer agora para que o meu celular, não dá para pegar o celular e botar aqui, porque um está filmando aqui, o outro está filmando ali. Então como é que eu vou botar o celular? Para exatamente, vamos supor que minha irmã quer me ligar. Ela vai ligar e no meio desse monte de onda, o meu celular detecta a onda dela. Então o meu celular, ele tem uma frequência própria dele. Aí quando chega aqui esse monte de frequências, a maioria da frequência não entra em ressonância, fica aqui na região que a corrente fica pequena, então não afeta. Aí quando chego dela, que está no pico aqui, pá, então dá um pico de corrente, esse pico de corrente ativa o celular e ele toca, entendeu? E olha que para fazer isso é muita precisão, porque você tem milhões de celulares. Veja só, quantas casas decimais você tem para registrar os celulares, né? Tem 8, tem 9. E além disso, dentro de cada número você ainda vai pegar a frequência. Você quer ouvir uma rádio, então está tocando a música. Na música está tocando um contrabaixo, está tocando um piccolo, uma flauta. Então tem a frequência do contrabaixo. Então quer dizer, você tem as ondas, e nas ondas ainda tem as oscilações das vozes que estão falando. Se for o seu pai que está falando grave, é uma frequência baixa. Se for sua mãe, está falando agudo, uma frequência alta. Então está tudo isso. Você vai ter uma onda, vamos supor assim, ó. Quer dizer, além da onda que você detecta no seu celular, ainda tem as ondinhas dos detalhes das vozes que estão sendo emitidas, que estão chegando no pulso, né? E um amigo meu trabalhou numa empresa dessa, de telefonia, e ele disse que essas informações aqui são mandadas 3 vezes. Assim, tem uma faixa que dá a informação da voz, outra faixa e outra faixa, porque se tiver algum erro, algum problema, aí alguma estática que atrapalha, então tem as outras informações. Quer dizer, o pessoal tem um esquema, uma tecnologia muito detalhada para fazer isso, né? Quer dizer, isso daqui é o âmbito da tecnologia, não é mais o âmbito da física. Mas aí para você ver que para a pessoa fazer um celular que funcione com essa precisão, que você ouça a rádio, você pega a internet, você ouça as vozes, consiga sintonizar na direção que você quer, você tem que ter um conhecimento muito detalhado. Quer dizer, isso que a gente está explicando aqui é o bem grosso, é a forma bem simples, só para você ter uma ideia de como é que as coisas funcionam, né? Mas com esse conhecimento só aqui não dá para fazer nada.
Aí se você for trabalhar nessa área, vai precisar aprender muitas contas, muitas técnicas de como fazer isso para que o negócio funcione, né? Então não é assim, é só comprar que já está pronto. Compra está pronto porque alguém fez, alguém aprendeu a fazer toda essa tecnologia. Então é importante que a gente produza tecnologia para não ficar dependendo dos outros, né? Então chegar em casa, a gente vê tudo, as coisas aqui, as indústrias, tudo feito em São Paulo, no Sul. Por que não tem indústria por aqui? Então a gente não pode ficar nessa dependência. E pior ainda, a dependência dos outros países, né? A gente tem que desenvolver tecnologia, tem que ter conhecimento suficiente. Então, para isso que a gente aprende essas coisas todas aqui, essa física toda, né? Aqui a física, a gente está estudando as leis, né? Aí a aplicação dessas leis, todo esse maquinário que vai, é a parte tecnológica que os engenheiros desenvolvem, certo? Então, vamos parar por aqui. Estudem, refaçam todas as contas sozinhos. Se não entenderem alguma coisa, vocês me perguntem, mandem dúvida, que eu faço questão de que tudo seja bem compreendido, porque dá para entender tudo isso, não é complicado não. Certo?